Muito bem, meus queridos, Atos capítulo 12 é o capítulo que narra, que descreve a forma como Pedro, ele foi livre, liberto de uma forma milagrosa de uma prisão lá de Jerusalém, porque ele foi preso por causa do Evangelho, por causa da pregação da palavra do Senhor. E esse capítulo 12, a gente aprende através dessa história de Pedro, a respeito do poder da oração, da necessidade da oração. Orar por quê? Então este é o título dessa mensagem. É muito importante que você compreenda, quando alguém está pregando a palavra de Deus, que desde o começo você compreenda o que Deus vai falar com você através daquela mensagem. Então eu quero trazer essa reflexão para você nesta manhã. Orar por quê? Por que orar? Nós temos essa resposta nessa história de Pedro. A oração, gente, ela faz parte do nosso relacionamento com Deus. Não é possível a gente imaginar vida com Deus sem oração. Aliás, a única forma, a única maneira da gente se comunicar com Deus é através da oração. Você pode pedir para que outras pessoas orem por você, mas se você mesmo não falar com Deus, se você mesmo não orar ao Senhor, a sua vida espiritual ela estará capenga, ela estará em falta, porque você precisa orar ao Senhor. Esses pedidos de oração que estão aqui, eu sempre falo sobre isso, pedido de oração que você faz para Deus, coloca aqui na caixinha, e você não está orando por esses pedidos, sabe o que isso aqui vira? Isso aqui se transforma em vela de crente. Vela de crente, irmão. O que o católico acende vela? Ele acende a vela, deixa a vela acesa lá e está tudo certo, a vela que se vire agora, enquanto a luzinha estiver acesa ali, está tudo bem, né? E vamos rezar para que não bata um vento, certo? Então, pedido de oração que você faz e não ora, filho, isso aí vira vela de crente. Você precisa orar, você precisa falar com Deus, você precisa se achegar a Ele, porque é através da oração que nós mantemos vivo o nosso relacionamento com Ele. Porque a oração é você falar com Deus. E não existe relacionamento sem comunicação. O nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus é um relacionamento pessoal. Você não se relaciona com Deus num relacionamento com uma força, com uma energia, com um ser impessoal, com uma força impessoal que criou o universo e o lançou à própria sorte. Não, você se relaciona com Deus que é Espírito, mas um Espírito pessoal, que criou todas as coisas, perfeitamente bom, quem em santo amor criou e governa todas as coisas. Deus, Ele é uma pessoa, Deus é um ser pessoal, perfeito, puro, santo, e é com este Deus que você se relaciona, por meio de Jesus. Deus não é uma força, uma energia. Deus é uma pessoa única, o Deus Criador de todas as coisas. E não é possível manter relacionamento com esse Deus sem a gente falar com Ele por meio da oração. Jesus falou muito sobre oração. Jesus nos ensinou como orar. Jesus nos ensinou o que falar para Deus e o que não falar para Deus. Jesus nos ensinou como deve ser o nosso coração quando a gente está diante de Deus. Jesus nos ensinou como que deve ser a nossa oração em público e em secreto. Jesus nos ensinou muito sobre oração, sobre a insistência, a perseverança na oração. Jesus falou muito sobre isso. Jesus orava. Se Jesus orava, imagina a gente. Então, meus queridos, falar com Deus por meio da oração é algo que nós jamais devemos menosprezar na nossa vida. Mas quantos hoje estão buscando a Deus em oração, intercedendo por uma situação, e estão talvez se perguntando, orar para quê? Será que adianta orar? Talvez você esteja levando diante de Deus em oração uma causa, uma situação, uma questão, um problema, alguém que está sofrendo, ou você mesmo, alguém da sua família, e você talvez no seu íntimo está se perguntando, talvez você nunca tenha verbalizado isso, falado isso para alguém, talvez nem mesmo para Deus, talvez é uma indagação do seu íntimo, será que adianta orar? Por que orar? Se eu estou orando e Deus não está me respondendo. É óbvio que quando a gente ora, Deus sempre Ele vai nos dar 3 respostas, de tudo aquilo que a gente pede para Ele. Deus pode nos dizer sim, Deus pode nos dizer não, e Deus pode nos dizer espera.
ou Deus simplesmente pode ficar em silêncio. Por que que Deus dá essas variadas respostas? Aí a gente vai entrar num campo que compete somente a Deus, porque nós não somos oniscientes. O fato é que Deus sabe mais do que a gente, Deus sabe mais do que a gente o que é melhor para nós. A Bíblia diz, Deus fala na sua palavra que os pensamentos dele, os caminhos dele são maiores do que os nossos pensamentos, maiores do que os nossos caminhos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e nós temos que confiar no Senhor. Então nós temos essa história de Pedro. A igreja estava crescendo em Jerusalém, almas, vidas estavam sendo salvas, e aquilo fez com que as autoridades judaicas ficassem com inveja e também com medo de perder o seu poder. Então eles começaram a perseguir a igreja, começaram a perseguir os líderes da igreja, os apóstolos do Senhor. Então nós aprendemos nessa história de Pedro algumas coisas. Primeiro, que nós precisamos orar, porque são muitos os inimigos da nossa fé. Não pense você que porque você vive num país livre, em que a nossa Constituição nos dá liberdade de culto, em que se tornar crente ou evangélico virou moda, né? A pessoa fala, eu sou evangélico, mas ela não sabe o que significa ser de Jesus. Sou evangélico, mas ela não sabe o significado das boas novas do Senhor. A pessoa diz, sou evangélico, mas ela não sabe porque foi batizada, ela não sabe porque ceia, ela não sabe porque fez sua confissão de fé. Sou evangélico, tem lá o seu certificado de batismo, mas ela não compreendeu ainda os propósitos de Deus para a vida dela. Porque frequentar uma igreja evangélica virou moda. E na verdade você precisa entender que o cristianismo não é algo que você se torna um adepto. Cristianismo é vida com Deus, é novo nascimento, é uma experiência real com Ele, de transformação de vida. Então, se você realmente faz parte do povo de Deus, quero te dizer que há muitos inimigos da sua fé, que não querem que você permaneça em Jesus. Inclusive aqueles que um dia fizeram parte da igreja. Você deve conhecer pessoas que fizeram parte da igreja um dia. Não necessariamente a viver de tantas igrejas do Senhor que existem, que estão tentando desanimar você, que estão tentando dizer para você, para que você precisa de pastor, dar dízimo, igreja, estar na igreja toda semana, para que isso? São inimigos da sua fé, e o maior inimigo é o diabo, porque ele é o maior inimigo de Deus, então é o nosso maior inimigo. A Bíblia diz nesse texto que Tiago, o irmão de João, foi o primeiro apóstolo a morrer pela espada de Herodes, o primeiro apóstolo a morrer como mártir do cristianismo. Diz assim os versículos 1 até o versículo 3. Por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João, e quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender a Pedro. O Herodes viu que a morte de um cristão agradou aqueles que não amavam a Deus. É agradável aos inimigos da igreja, ao mundo, ao diabo, ver o sofrimento daqueles que amam o Senhor. Quando você está sofrendo por uma situação, e o sofrer faz parte da vida humana, da experiência humana, o sofrer faz parte da vida do crente e do não crente. Então, porque o próprio Senhor Jesus disse isso, que no mundo teríamos aflições, e quando você está passando por um sofrimento, o diabo, ele se alegra, o mundo se alegra, e apontam o dedo na tua cara e diz, onde está o teu Deus? Então nós precisamos orar, precisamos clamar ao Senhor, porque dele vem a nossa força, dele vem a nossa coragem, dele vem a capacidade, a capacitação do alto, para a gente lidar com as adversidades. Em momentos de sofrimento, em momentos de perseguição, nós precisamos orar a Deus, porque dele vem a nossa força, dele vem a paciência, dele vem o encorajamento, dele vem a direção, dele vem a sabedoria. Há muitos inimigos da nossa fé, então nós precisamos orar ao Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos orar porque a vida nos impõe grandes desafios. Não é isso, gente? A vida nos impõe grandes desafios. Tudo na vida é desafio. Você vai casar, você tem desafio. Aliás, desde criança a gente já começa a enfrentar desafio, não é mesmo? Você não vai lembrar, mas quando você nasceu, você enfrentou o primeiro desafio. Qual foi o primeiro desafio que você enfrentou?
aquela coisa estranha de sair daquele lugar quentinho, úmido, né, que era a barriga da sua mamãe. Aquele lugar, né, que foi preparado por Deus para você crescer, se desenvolver e nascer com 9 meses. Alguns com 7, outros com 6, mas a maioria com 9. E aí quando você saiu da tua mãe, você chorou. Por quê? Porque você sentiu um grande desconforto. Você sentiu que algo no ambiente mudou, algo estranho, algo esquisito. Você sentiu frio. Cadê aquela coisa quentinha, úmida? Cadê o batimento do coração da mamãe? Onde está tudo isso? E aí você chorou. A gente não lembra, mas foi o que aconteceu com a gente. O primeiro desafio da nossa vida. O primeiro desafio. De ir para a escola, de ir para a faculdade, primeiro emprego, casamento, e lidar com os problemas da vida. A vida nos impõe desafios, irmãos. Muitos e muitos desafios. Então nós precisamos orar. Olha o que diz no versículo 4, que depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo para guardá-lo. Você fez as contas? De quantos soldados tinham aqui para guardar Pedro? Ele colocou 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo. Aí você faz as contas aí. Na noite antes do dia, versículo 6 agora. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentar Pedro ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no porão da cadeia. Olha o que o Herodes fez. Ele empreendeu todos os esforços para que Pedro não saísse, para que Pedro não fosse sequestrado, para que ele ficasse bem guardado. Então, meus queridos, é isso que o mundo e o diabo, os inimigos da nossa fé, fazem com a gente. Eles empreendem todos os esforços para que você, o teu casamento, a tua família, a tua fé em Deus, fique encurralado, fique guardado, para que você não resplandeça a tua luz, para que você não seja sal no mundo, para que os seus filhos sejam doutrinados na escola, com ideologias que não procedem do Senhor. O diabo empreende todos os esforços para acabar com o teu casamento, para acabar com a tua vida, para acabar com a tua paz. O Herodes tomou todas as providências para que Pedro continuasse encrencado dentro daquela prisão, encurralado dentro daquela prisão. Diz que ele estava acorrentado. Pedro estava, além de todos aqueles soldados, Pedro estava acorrentado. Quantas pessoas estão acorrentadas, sufocadas pelos problemas da vida? Quantos aqui nesta manhã estão se sentindo exatamente assim? Você que está me ouvindo ao vivo pela internet, através dessa transmissão, quantos estão sentindo-se exatamente assim, como que acorrentados, sufocados pelos problemas da vida? Problemas com os filhos, problemas financeiros, problemas nos negócios, problemas no casamento, problemas existenciais, porque há problemas que estão fora da gente, que atingem o nosso interior, e há problemas que estão dentro do nosso interior, que começam aqui dentro, que afetam o que está à nossa volta. Gente que está se sentindo sufocada. Então nós precisamos orar ao Senhor. É preciso recorrer a Deus em oração. Não foi assim que Jesus se sentiu no Getsêmani? Jesus se sentiu assim. A sua alma sufocada. Ele sabia que ia passar pelos horrores da crucificação. E lá no Getsêmani, ele suou gotas de sangue, tamanha a sua angústia. Porque ele sabia que ia passar por um grande sofrimento. E é por isso que ele orou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas o Senhor não desistiu, ele foi até o fim. É por isso que estamos aqui. Em terceiro lugar, precisamos orar para desfrutar da paz de Deus na tribulação. O que nós acabamos de ler na história que Lucas descreve em Atos, capítulo 12? Que Pedro estava acorrentado, não estava? Pedro estava guardado por um monte de soldado. E o que ele estava fazendo? O que Pedro estava fazendo? Versículo 6. Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. Eu vou confessar uma coisa para você. Se eu tivesse no lugar de Pedro, eu acho que eu não estaria dormindo, não. Eu não sei se você também estaria dormindo. Sabe por quê?
Porque o apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João, já tinha morrido, assassinado pela espada de Herodes. O que você acha que Pedro podia pensar que ia acontecer com ele? A mesma coisa. Pensando racionalmente era isso que ia acontecer com ele. Mas Pedro estava dormindo. Alguém que está enfrentando uma grande ansiedade, alguém que está enfrentando um grande perigo, alguém que está enfrentando uma grande ameaça, alguém que está enfrentando um grande medo, um real risco de morte, consegue dormir, gente? Sim ou não? Não consegue. Então eu fico pensando, gente, Pedro estava dormindo, e eu não posso deixar de crer que ele estava dormindo, porque ele depositou a sua paz em Jesus. Eu não posso ver de outra maneira. Conhecendo um pouco que eu conheço de mim mesmo e do ser humano, a única explicação que eu tenho de Pedro estar dormindo numa situação como aquela, é porque ele estava confiando em Deus e descansando nele, mesmo que ele fosse morrer. Mesmo que ele fosse morrer, Pedro sabia que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Fosse ele viver, fosse ele morrer, ele podia dormir, porque em Cristo ele estava seguro. Vivendo ou morrendo, ele estaria com o Senhor para sempre. Como Paulo, ele escreveu na sua carta aos Filipenses. E quando Paulo escreveu essas palavras, Paulo também estava preso. Paulo sabia que ele poderia ser morto a qualquer momento por causa do Evangelho. Havia uma grande perseguição contra a igreja no Império Romano. E ele escreveu assim em Filipenses 1, 20 e 21. Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? Porque ainda que você morra, você estará para sempre com o Senhor. Por isso que o crente ele é sempre vitorioso, seja na vida, seja na morte. Porque a morte física é apenas uma porta de entrada para a eternidade por meio de Jesus. Então, em meio àquelas angústias, em meio às incertezas que nós enfrentamos, nós podemos suportar a dor, podemos vencer o medo, podemos vencer a covardia, podemos vencer tudo aquilo que tenta tirar nossa paz, porque Jesus é a nossa paz. E nós precisamos orar, precisamos clamar ao Senhor, porque dele vem a presença dele, uma presença que é consoladora, uma presença que é fortalecedora. Paulo aos Filipenses, ele escreveu dentro daquela prisão: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, os seus pedidos, os seus clamores. E ele diz: pela súplica e pela oração, com ação de graças. E Paulo diz o resultado disso: então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Gente, somente a paz de Deus pode guardar o nosso coração no momento de angústia. Somente a paz de Deus pode fazer a gente dormir no momento em que a gente está enfrentando um perigo e não tem o que fazer. Porque, gente, o que Pedro ia fazer? Estava acorrentado, um monte de soldado. O que ele ia fazer? Ia adiantar ficar desesperado? Ia adiantar ficar ali murmurando, reclamando da vida? Pedro deve ter feito uma oração e falou: eu vou dormir, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Porque tem hora que você não tem o que fazer. Tem momentos na vida que você está que nem Pedro, você está ali acorrentado, você está preso, guardado, imobilizado. Entrega para Deus. Descansa no Senhor, confie na paz dEle. Entregue para Ele tudo que está te preocupando em oração. E a paz de Deus, que é algo sobrenatural, vai trazer paz para o teu coração, para a tua mente. Paulo fala, né, que a paz de Deus guarda o coração, ou seja, os sentimentos, as emoções. E a paz de Deus guarda a mente, ou seja, os pensamentos. Tudo começa aqui no pensamento. Você começa a pensar bobagem, sente bobagem, faz bobagem. Essa é a sequência. Em quarto lugar, precisamos orar uns pelos outros. Tiago, o irmão do Senhor, ele escreveu na sua epístola: orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Olha o que diz o versículo 5
deste Atos capítulo 12. Diz que Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas olha só, o que a igreja estava fazendo, gente? Versículo 5, o que a igreja estava fazendo? Mas a igreja continuava a orar, de que jeito? Com fervor por ele. A tradução da linguagem de hoje diz que orava com fervor. Outra tradução diz, havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Oração incessante, uma oração que não termina, uma oração que não para, uma oração que não descansa. Oração com fervor. O pessoal estava abrindo a boca, soltando os pulmões, falando com Deus, era uma oração fervorosa. Você está entendendo? Sim ou não? Porque tem hora que é essa oração que você tem que fazer. Por que Jesus ele falou da parábola do juiz iníquo, daquela viúva que começou a importunar o juiz para defender a causa dela? Por que Jesus falou da parábola do amigo inoportuno que pediu algo para comer para o vizinho à meia-noite porque recebeu uma visita inesperada? Por que Jesus falou essas parábolas? Para nos ensinar a oração que não desiste, a oração que não se entrega, a oração perseverante. E era esta oração que Pedro estava recebendo da igreja em Jerusalém. Uma igreja vencedora é aquela que ora com insistência. O crente vencedor é aquele que ora sem desistir. Às terças-feiras à tarde, Irmã Maria do Carmo está dirigindo um grupo de mulheres aqui que tem orado à tarde. Às terças-feiras às 2h30, é uma bênção, e a gente glorifica a Deus por isso. Agora você precisa entender também que a oração, ela não é um ministério, não é como um dom. Deus deu o dom de pregar para uns, o dom de ensinar para outros, o dom de presidir para alguns, o dom de cantar, o dom de falar, de ensinar. Mas a oração não é como um dom. Ninguém pode falar assim, eu não recebi o dom da oração. A oração, gente, não é um dom. A oração é uma necessidade. A oração é um mandamento. A oração é algo que todos nós precisamos fazer. Não tem como, não tem jeito. É como o testemunho cristão. Ninguém pode dizer, eu não tenho o dom do testemunho. Mas como não? Jesus chamou você para ser uma testemunha. Uma testemunha dele, falar para as pessoas o que ele fez na tua vida. Não é discutir religião nem teologia. É só você falar para as pessoas como Jesus transformou você. É só isso. Então, a palavra de Deus nos ensina que a oração é um dever, é uma responsabilidade, é uma necessidade, é um mandamento de Deus para todos nós. Pedro estava em aperto e a igreja orava por ele. Você tem intercedido pelas pessoas que estão passando por necessidade? Começa a reparar um pouquinho na tua oração. Eu sei que todo mundo aqui ora, uns mais, outros menos. Mas quando você vai orar, começa a reparar quanto tempo que você gasta orando por você mesmo, pelas tuas necessidades, pelos teus sonhos, pelos teus desejos. E quanto tempo que você gasta orando pelas outras pessoas. Quanto tempo que você gasta orando pela tua igreja, pelos teus pastores, pelos líderes, pelas famílias, crianças, jovens, adolescentes. Quanto tempo que você gasta orando pelas autoridades, que você gasta orando pelo mundo sem Deus, pelos parentes que você tem que não conhecem Jesus. Quanto tempo que você gasta orando por aquele irmão, por aquela pessoa que você sabe, recebeu informação de que está passando por um problema, uma dificuldade. Tem alguém doente naquela família, tem alguém passando uma necessidade. Quanto que você ora pelos missionários que estão no campo, em lugares em que não há liberdade da pregação do Evangelho. Há uma igreja sofredora e perseguida nos países de política islâmica, nos países comunistas. Você sabia disso? Que não há a liberdade que nós temos. Pastores que são sequestrados, famílias são mortas, porque a pregação do Evangelho é proibida. Quanto tempo que a gente gasta orando por esses irmãos, que são os verdadeiros apóstolos? Porque tem muita gente que tem o título de apóstolo, porque se fez apóstolo, porque não tem os sinais do apostolado. Apóstolo não se faz assim, gente. Alguém bota a mão na cabeça do cara, pronto, virei apóstolo. Quem é apóstolo tem que ter o sinal do apostolado, os sinais do apostolado.
Quais são os sinais do apostolado? A pessoa vai para um lugar, desbrava o campo, missionário que nunca foi alcançado, prega o evangelho, funda uma igreja, começa um trabalho, batiza pessoas, evangeliza, discipula, batiza, estabelece líderes, opera milagre, e aí vai embora para outro lugar. Esse é o trabalho do apóstolo. Aí o cara é um pastor comum, como eu, e fala que é apóstolo. Não, gente, apóstolo tem que mostrar o sinal do apostolado. Está entendendo? Agora, a mensagem da igreja é apostólica. Uma igreja não é apostólica porque tem apóstolo. Porque o que torna uma igreja apostólica é a sua mensagem, é a sua missão, é o seu propósito. Por isso, a Viver em Cristo é uma igreja apostólica. E não precisamos de gente com o título de apóstolo para torná-la apostólica. Isso é uma falácia. Isso é um engano dialético, né? Que as pessoas inventam para dizer que a igreja dele tem mais poder do que a outra. Isso é uma bobagem, né? Então, meus queridos, Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, às vezes você está ali orando, falando com Deus, aí vem alguém à sua mente. Aí você pensa que aquilo foi algo da tua cabeça, de repente é o Espírito Santo orientando você para você orar por aquela pessoa, para você interceder por aquela pessoa. Se estiver orando, falando com Deus, irmão, veio alguém à tua mente, teu coração ardeu, ore por aquela pessoa, interceda por ela. Talvez você nem saiba o que está acontecendo, mas ore, abençoe. Deus pode estar usando a tua vida. Em quinto lugar, adianta orar, porque Deus responde às nossas orações. Olha o que diz o versículo 7, gente. Diz que de repente apareceu um anjo do Senhor. De repente, dentro daquela cela fria, escura, certamente mal cheirosa, desconfortável, apareceu um anjo do Senhor. Deus começa a responder a oração da igreja. Porque Deus responde, irmãos, as nossas orações, e quando Deus responde, Ele vai lançando luz. Ele vai lançando luz onde há escuridão. Olha o que diz o versículo 7, que quando aquele anjo apareceu, o que aconteceu? Uma luz iluminou a prisão. Pedro estava em trevas. Ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia qual era o seu destino, ele não sabia quantas horas ele teria de vida, ou quantos dias, ou quantos anos. Havia incerteza, havia escuridão, e uma luz iluminou a prisão, porque é isso que Deus faz quando Ele responde uma oração nossa. Deus, Ele lança luz nos nossos problemas. Jesus faz resplandecer a sua luz nas nossas prisões. A luz de Deus significa o esclarecimento que Ele nos dá, o direcionamento que Ele nos dá. Ele nos faz enxergar o que a gente não estava conseguindo ver. Jesus, Ele resplandece a sua luz nas nossas prisões. Nas nossas prisões das doenças, na prisão da falta de perdão, na prisão de um casamento à beira da separação, na prisão de um desemprego, porque essas situações, elas nos imobilizam, elas nos aprisionam. Então, quando oramos, Jesus, Ele lança a luz dEle sobre nós. E na maior das prisões, que é a prisão do pecado, que o pecado nos aprisiona. O salário do pecado é a morte. E quando nos arrependemos de coração e pedimos perdão para o Senhor, Ele lança a luz dEle sobre o nosso coração. Ele traz a sua luz, nos faz enxergar. Jesus lança a sua luz sobre a nossa vida, e com sua luz nos mostra o caminho que devemos seguir. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E é por isso que Jesus diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus também responde às nossas orações, como, gente? Nos despertando e nos dando direção. Olha o que diz o versículo 7 ainda, diz que o anjo tocou o lado de Pedro e o despertou.
O Pedro, gente, ele estava com tanta paz de Deus no coração, mas tanta paz, que o Pedro estava num sono profundo. Sabe quando você vai acordar o teu filho adolescente para ir para a escola? É desse jeito aí, gente. Pedro estava igualzinho um adolescente de 12, 13 anos, tendo que ir para a escola nesse frio de manhã. Você tem que ir lá chacoalhar o garoto e levantar e acordar, não é isso? Tirar o cobertor, jogar um balde de água fria nele. Pedro estava desse jeito, porque ele estava transbordando da paz de Deus, algo sobrenatural. O anjo teve que tocar nele. Levanta-te depressa, disse o anjo do Senhor. Agora, gente, surge o momento de agir. Cessa o momento de esperar, cessa o momento de dormir, cessa o momento de ficar olhando o teto. Agora é o momento de agir. Eu não falei agora há pouco que tem um momento de você dormir, de você descansar, e tem a hora de você levantar depressa. Eu não sei qual o momento que você está vivenciando hoje na tua vida, nessa questão que você está trazendo para Deus. Se você está precisando dormir na paz do Senhor, ou se você está precisando se levantar depressa. Porque tem gente que quando tem que se levantar depressa está dormindo, e tem gente que quando tem que descansar e esperar, está levantando e fazendo o que não deve, e se precipitando e fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. Que nem Agar fez com Abraão. Está demorando muito esse filho, deita-te com a escrava, a minha escrava Agar. Abraão, que não era besta, não era bobo, rapidinho pegou na mão da moça e foi para a tenda fazer as coisas. A moça era nova. E aí nasceu Ismael. É um pepino até hoje para Israel, porque de Ismael saiu os árabes. Estão perseguindo Israel até hoje, porque uma mulher não pensou, foi precipitada. Não esperou a promessa de Deus. Gente, isso é muito sério. Tem hora para descansar, tem hora de esperar, tem hora de levantar depressa. Levanta-te depressa, agora é o momento de agir. E olha só, gente, diz o versículo 7 ainda, que as correntes caíram das mãos dele, porque Deus, Ele quebra as cadeias quando oramos a Ele. E essas cadeias geralmente estão dentro da gente. Às vezes a gente culpa tanta coisa, a gente culpa o governo, culpa a família, culpa a igreja, culpa o pastor, culpa os amigos, de coisas que nos prendem. Mas muitas vezes, aquilo que nos prende é responsabilidade nossa. Está dentro, essas cadeias muitas vezes estão dentro da gente, dentro da nossa cabeça, do nosso coração. E quando Deus Ele responde a oração, Ele quebra essas cadeias, Ele nos liberta, Ele abre os nossos olhos, Ele lança luz ao nosso entendimento, Ele nos faz ver as coisas como realmente são. Deus quebra as cadeias quando oramos a Ele, crendo no seu poder e na sua providência. Essa passagem que eu quero convidar vocês a lerem comigo, ao mesmo tempo que ela é dramática, ela é engraçada, porque olha só, disse o anjo do Senhor para Pedro, a partir do versículo 8, aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo, e Pedro fez o que o anjo mandou, põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém, não sabia se de fato o anjo estava libertando, ele pensava que aquilo era uma visão. Gente, o Pedro estava dormindo ainda. O Pedro não tinha acordado. Eu vou de novo usar o exemplo do teu filho adolescente. Sabe quando você está trocando o teu filho, ele está dormindo? Ele não acordou ainda, você está botando a blusa, a roupa, o sapato, vai para a escola, menino, a van já está aí fora, está buzinando, vai logo, você está trocando ele, e ele tomando leite dormindo. Era o que estava acontecendo com Pedro, gente. O anjo estava falando para ele, põe a sandália, põe a capa, vai meu filho, levanta, acorda, rápido. Ele pensava que era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo poço da guarda. Vamos lembrar quantos guardas tinham ali? Eu nem fiz as contas, eu repeti a sexta série em matemática. Quem fez as contas? Tinha quantos guardas lá? Quem fez as contas? 16. Ninguém viu nada. E é o primeiro portão automático da história. É o primeiro portão automático da história. Não precisa de motor, nada disso. Deus já vai abrindo, o negócio vai acontecendo. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo poço da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora.
Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Gente, presta atenção nessas palavrinhas de Pedro aqui, ó. Agora sei. Agora sei. Pedro está dizendo, agora percebi, agora eu sei o que está acontecendo, agora eu entendi. Pedro demorou para entender o que Deus estava fazendo, gente. Vamos lembrar o que aconteceu? O anjo apareceu, uma luz iluminou a prisão, o anjo tocou Pedro, o anjo chacoalhou Pedro, o anjo falou para ele botar sandália, o anjo falou para ele colocar a capa, o anjo falou para ele se levantar depressa, as portas foram se abrindo, ele foi caminhando, ele foi andando, passou por uma rua, outra rua, aí o cara caiu a ficha e disse, agora eu sei, gente, agora que ele vai falar, agora eu sei. Tem gente que é assim, gente, Deus está fazendo a coisa e ele não está entendendo. Demora para entender, demora para perceber. Agora sei. A gente tem que perceber e reconhecer os livramentos do Senhor, que Ele opera em nossas vidas, porque quando a gente reconhece, tudo bem que Pedro demorou para perceber, o importante é que ele percebeu e reconheceu que Deus operou na vida dele. Agora sei que foi Deus que me livrou. E quando a gente reconhece a obra de Deus na nossa vida, os livramentos do Senhor, o nome dele é exaltado. Quando reconhecemos os feitos do Senhor na nossa vida, nós expressamos a gratidão ao Senhor, que traz alegria ao nosso coração e alegria ao coração do Pai. Quando reconhecemos os feitos do Senhor na nossa vida, nós desenvolvemos humildade no nosso coração e o reconhecimento de que nós dependemos do Senhor. Que sem Jesus, como ele disse, nada podemos fazer. E ao receber a sua bênção, irmão, não duvide. O que Pedro fez, gente? Quando ele percebeu que ele estava livre da prisão, ele foi correndo para a igreja. Ele foi correndo para a casa onde os irmãos estavam orando. E olha só, versículo 13. Ele bateu na porta da frente, acho que é versículo 12, né? Versículo 12. Ele bateu na porta da frente e a empregada que se chamava Rode foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram, você está maluca? Porém ela insistiu, que era verdade. Aí eles disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Gente, o que a igreja estava fazendo? Orando. Orando pelo quê? Senhor, leva Pedro embora. É isso? Não, Senhor, liberta Pedro. Senhor, opera o teu livramento. E aí quando Deus enviou a bênção, eles duvidaram. Quando você receber a bênção do Senhor, não duvide. A empregada Rode, ela também não acreditou. Ela ficou tão embasbacada, gente. Quando ela viu Pedro, eu não sei se ela não acreditou ou se ela ficou atordoada quando viu Pedro ali, porque aquilo era uma coisa impossível de acontecer. Ela esqueceu de falar para Pedro, Pedro, pode entrar, vamos nos alegrando. Ela fechou a porta na cara dele, voltou, gente, Pedro está aí. E os irmãos, você está doida? Não, é ele mesmo. E havia uma tradição entre os judeus de que o anjo que acompanhava a pessoa tinha a mesma fisionomia do camarada, entendeu? Então imagine o Benite, tem um anjo que segue ele, que protege ele. Então o anjo do Benite tem a cara do Benite. Qualquer hora a Márcia chega em casa, vai achar que é o Benite, não, é o anjo do Benite. Então tinha essa tradição, por isso que eles falaram, não, é o anjo dele. E o Pedro lá, abre, vai que os caras vêm atrás de mim, né? O Pedro desesperado lá fora, batendo na porta. Aí foram abrir, era Pedro mesmo. Gente, Deus deu a bênção, agarra a bênção. Deus deu a bênção, se apropria dela, toma posse, se alegre no Senhor, não duvide, amém? E após a vitória, permaneça comprometido com a comunhão. Olha o que diz o versículo 12, quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos, que é o Marcos que escreveu o Evangelho, tá? O Evangelho que leva o nome de Marcos. E muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Para onde Pedro foi, gente? Depois de receber aquele livramento, ele foi para onde estavam os irmãos. Ele foi para a igreja, ele foi para onde o povo se reunia.
Porque tem gente, irmãos, que depois que recebe a bênção, ó, some da igreja, some da comunhão, some do relacionamento. Tem gente que a vida espiritual, ela é impulsionada pelos problemas. Os problemas acabam, Deus abençoa, por misericórdia e graça, Deus abençoa a pessoa, Deus dá o livramento, Deus dá a bênção. Aí a pessoa fala, ir para a igreja para quê? Já recebi a bênção. Mas isso também denota um falso cristianismo que a pessoa está vivendo. Talvez falta de um novo nascimento, falta de uma conversão. Porque buscar a Jesus por conveniência, gente, isso não é conversão, isso é outra coisa. Isso é religiosidade. Porque a pessoa convertida de verdade, a pessoa que nasceu de novo de verdade, estejam as coisas acontecendo tudo bem ou tudo mal, a pessoa está na casa do Senhor. A pessoa está na presença de Deus, ela está buscando o Senhor. Ela está com os irmãos. Ela sabe a importância da igreja para a vida dela. Não vá na onda dessa turma desagrejada que está por aí falando mal da igreja na internet. Essas pessoas são pessoas feridas, são pessoas machucadas, são pessoas que foram mal discipuladas. É gente que despreza a igreja do Senhor, que despreza Jesus, que tem raiva da igreja. E quem despreza a igreja, despreza o Senhor da igreja, porque Jesus ama a sua noiva, com todas as deficiências que nós temos. Certo? Então, entenda e compreenda a importância que a tua igreja tem na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus filhos. Pedro, quando recebeu a bênção, ele não foi para casa e dizer, bom, agora está tudo bem, agora eu vou para casa e vou ficar por lá mesmo. Não, ele sabia que havia um povo orando por ele. Ele sabia que havia um povo que ele precisava servir e ser abençoado também através daquela gente. Olha o que o autor aos Hebreus escreveu em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Gente, há 2000 anos atrás, já tinha gente que deixava de congregar, de estar em comunhão, de se relacionar com os irmãos. Há 2000 anos atrás. Então, meus amados, recebeu a bênção, recebeu a vitória. Permaneça comprometido com a comunhão. E saiba que a comunhão, o relacionamento com outros irmãos, é um dos grandes propósitos de Jesus para nós como igreja. Além da adoração, do testemunho, do discipulado e do ministério, do serviço que prestamos a Ele. Então, meus queridos, fica essa história para a gente, esse chamado, essa convocação, essa responsabilidade, essa necessidade da oração. Pedro e aqueles irmãos que oraram por ele, eles não eram perfeitos. Basta você ver como que era a igreja lá de Jerusalém. O pessoal fala, precisamos voltar à época da igreja primitiva. Gente, a igreja primitiva tinha um monte de problema também. Não era a igreja perfeita, não. A única vantagem que eles tinham sobre a gente é que muitos deles tinham visto Jesus de perto. Andaram com Jesus, caminharam com Jesus. Era a única vantagem que eles têm sobre nós é essa. E tudo que cremos e sabemos sobre Jesus é por causa deles. Porque eles escreveram o que está no Novo Testamento. Então somos gratos a Deus por eles. Mas eles não eram perfeitos. Eram tão imperfeitos quanto nós. Eram pessoas como a gente. Algumas vezes lentos, outros atrapalhados, ou ainda duvidosos do que Deus estava fazendo. O que importa é o que nós devemos aprender com eles nessa história. E que através da nossa oração, Deus ele pode fazer grandes coisas. Que através da tua oração, da tua intercessão, do teu clamor a Ele, Deus pode mudar circunstâncias, mudar histórias, transformar famílias, transformar uma cidade e quem sabe até uma nação. Muito pode a oração de um justo. Muito pode a tua oração que crê no Senhor, no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Quando oramos, Deus lança luz nas nossas escuridões. Quando oramos, Deus nos liberta das nossas prisões. Quando oramos com fé em nome de Jesus, Deus nos desperta e nos dá direção quando não sabemos para onde ir. Quando oramos com fé em nome de Jesus, Ele produz livramento na nossa vida e na vida daqueles por quem nós oramos. Eu quero convidar você nesse momento, fechar os teus olhos, curvar sua cabeça. Nós vamos falar com o Senhor.
Eu quero convidar você, nesse momento, ainda assentado como está, a você pensar e a refletir a respeito de como está a sua vida de oração. Este é um apelo para mim também, para mim mesmo, porque sempre nós temos algo a melhorar na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com o Senhor. Como que está a nossa vida de comunhão com Deus, de falar com Ele, de orar a Ele, de buscar a Ele. O Senhor Deus, Ele promete: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E não tem como a gente buscar a Deus, a não ser pela oração e pela adoração. Deus nos chama a falar com Ele. Deus nos chama para perto dEle. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não temos orado, porque não temos buscado, porque temos desprezado e colocado tantas coisas no lugar do tempo que nós deveríamos dedicar à oração. A gente traz tanta coisa inútil que o entretenimento de hoje nos oferece, que Deus acaba ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então não adianta a gente se lamentar e dizer: mas eu estou tão vazio de Deus. Mas a gente só pode se encher de Deus à medida que nós o buscamos. A gente não pode se contentar, irmãos, em apenas vir à igreja ao domingo e ter vida com Deus somente no culto do domingo. Nós temos que buscar a presença dEle todos os dias, vários momentos do dia, falar com Ele, andar com Ele, caminhar com Ele, fazer uma jornada com Ele. E isso não é possível sem oração, sem falar com Deus. Senhor meu Deus e meu amado Pai, que o Senhor Espírito Santo venha despertar o coração da Tua igreja, despertar o meu coração, despertar o coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Que o Senhor venha despertar o coração de cada um, Senhor, para a nossa necessidade que nós temos de falar com o Senhor, de estar mais perto de Ti, de orar ao Senhor, de clamar, de interceder, de Te adorar através da oração, de estar próximo do Senhor. Que o Senhor lance luz sobre o nosso coração e nos mostre, Pai, tudo aquilo que tem nos impedido de buscar ao Senhor. Que o Senhor lance luz sobre as nossas trevas, que o Senhor sonde o nosso coração e nos mostre, Pai, aquilo que está nos impedindo, aquilo que nos está atrapalhando, aquilo que está sendo uma pedra de tropeço, para que a gente esteja mais próximo de Ti. Sejam, Pai, esses empecilhos, estejam eles dentro de nós, ou fora de nós, ao nosso redor. Que o Senhor nos dê um coração corajoso, um coração intrépido, um coração fiel, para remover tudo aquilo que está entre nós e o Senhor que nos impede de Te buscar, meu Deus. Que o nosso coração seja um coração sedento, como a corça, Senhor, que com sede vai a águas de descanso. Que o nosso coração seja um coração sedento para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Teu poder venha sobre nós, que a Tua doce presença venha sobre nós, que o Teu poder glorioso pelo Teu Espírito repouse sobre nós, Pai, porque nós não podemos fazer a Tua obra sem o Teu poder. Não podemos fazer a Tua obra sem o batismo no Espírito Santo. Não podemos fazer a Tua obra, Senhor, sem estarmos perto de Ti, em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu tenho alguns apelos a fazer, e eu os farei bem rapidinho. Então fique atento ao chamado do Senhor. O primeiro apelo que eu quero fazer, a você que quer vir aqui à frente orar e colocar diante de Deus, eu quero orar com você, eu quero orar por você,
que entrou aqui nesse lugar suplicando por uma causa impossível, pedindo ao Senhor direção, pedindo ao Senhor livramento, pedindo ao Senhor provisão, pedindo ao Senhor cura, pedindo ao Senhor restauração, pedindo ao Senhor um milagre. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu quero orar com você. Você que está precisando, necessitando de uma intervenção sobrenatural de Deus em alguma área da tua vida. Quero chamar você aqui à frente, eu quero orar por você. O segundo apelo que eu quero fazer é por você que quer vir aqui à frente, pedir para o Senhor que Ele te conceda poder, autoridade, dons, ministérios, porque você quer servir melhor a Jesus, você quer servir melhor a sua igreja, você quer servir melhor o seu povo, você quer servir a Deus, e você sabe que sem o poder de Deus, você não pode fazer isso. O apóstolo Paulo, ele disse que nós devemos pedir a Deus os melhores dons, buscar em Deus os melhores dons, e os melhores dons são aqueles que edificam a igreja, são aqueles que edificam o povo do Senhor, e nós não podemos fazer isso de outra maneira, a não ser pela oração. Você não pede dom para Deus, você não pede ministério ao Senhor, você não pede para Deus usar a tua vida com pedido de oração, você faz isso clamando, abrindo a tua boca, abrindo o teu coração para o Senhor, e dizendo para Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, usa a minha vida. Eu também quero chamar aqui à frente você que já há algum tempo está orando a favor de alguém, intercedendo a favor de alguém. Eu não sei se é uma pessoa, eu não sei se é uma família inteira, eu não sei se é uma comunidade, eu não sei se é um parente teu, um amigo, eu não sei quem é essa pessoa que você está orando, intercedendo todos os dias, e quem sabe você está até jejuando por essa pessoa ou por essas pessoas. Eu quero chamar você aqui à frente para que você venha aqui representando essa pessoa, ou clamando, ou para que você interceda por essa pessoa aqui agora. Você vai estar aqui para interceder aqui à frente por essa pessoa, por essas pessoas pelas quais você tem clamado, você tem orado, você tem derramado lágrimas por essas pessoas. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Eu queria que você nesse momento pensasse somente em Deus agora, no teu Jesus. Ele está à direita de Deus Pai o Todo-Poderoso. Ele é o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso único mediador. Ele é o nosso sumo sacerdote, que defende as nossas causas. Ele está te ouvindo, Ele está ouvindo a tua voz, o teu clamor. Fale com Ele. Você que está precisando de um milagre, de uma intervenção sobrenatural do Senhor, você está aqui porque tem algo doendo dentro de você, tem uma dor dentro de você, tem um dilema, tem uma dúvida, tem uma tristeza grande dentro de você. O Senhor, Ele não te condena por isso, porque você está aqui, porque você crê, porque você tem fé nele, nas suas promessas. Clame a Ele, fale com Deus, ore em nome de Jesus. E você que está aí no teu lugar, Jesus convoca você a levantar as suas mãos aqui à frente para esses irmãos e orar por eles, interceder por eles. Você que está aí no teu lugar, na tua cadeira, estenda as mãos aqui à frente, vamos orar por esses irmãos. A Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu quero unir a minha fé, a fé desses irmãos, da tua igreja que está aqui nesta manhã, em favor dessas pessoas, teus filhos e filhas, que vieram aqui à frente, para pedir ao Senhor, para clamar ao Senhor, para pedir ajuda, para suplicar socorro, para pedir, Senhor, uma provisão, uma bênção, um milagre, uma cura, um livramento, salvação, libertação. Oh meu Deus, em nome de Jesus, olha este casal que está orando ao Senhor, olha esta família que está orando ao Senhor, olha meu Deus, essa pessoa, este homem, esta mulher, esse teu filho, essa tua filha, essa tua serva, esse teu
servo que clama em nome de Jesus, de todo o coração, crendo que o Senhor está ouvindo, crendo nas tuas promessas, crendo no teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, ouve essa súplica, ouve esse clamor, meu Deus, e que o Senhor venha atender dos altos céus. Pai, que o Senhor envie o livramento, que o Senhor envie a cura da enfermidade, que o Senhor envie o escape, que o Senhor envie, meu Pai, a resposta que está na justiça, que o Senhor envie um milagre, meu Deus, na vida financeira, que o Senhor tome aquilo que está morto, e que o Senhor traga vida, e que haja ressuscitação, que haja vida ao que está morto, que o Senhor venha, meu Deus, trazer esperança, a fé venha renascer no coração, que a confiança no Senhor, meu Pai, ela venha estar em cada coração. Oh meu Deus, em nome de Jesus, opera o teu poder, opera o teu milagre, move os céus, move os anjos do Senhor, a favor desse teu filho e dessa tua filha, que ora com fé, e crendo nas promessas e no poder que há no nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, ouve esta oração, ouve esse clamor, envia o teu poder, envia o teu livramento, move, Senhor, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, o teu poder em favor desta pessoa que clama ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, toma esse teu filho, essa tua filha que ora, para que o Senhor o use. Ó Deus, que o Senhor venha dotar esta pessoa com dons espirituais, com talentos, com capacidades espirituais, com o poder que vem do alto, e que no tocar dessas mãos, que haja manifestação do teu poder, que no abrir desses lábios, haja a palavra profética, a palavra revelada, a palavra, Senhor, que procede do teu coração, a palavra que abençoa, a palavra que dá vida, e que esses teus filhos e filhas sejam usados pelo Senhor. Toma aqueles teus filhos que estão aqui, orando por outras pessoas, Senhor. Eles estão aqui orando, intercedendo, porque é um amor nesse coração, é um amor que foi derramado pelo teu Espírito Santo. Pai, abençoa essas pessoas, que elas não estão aqui, elas estão sendo alvos da oração, alvos da bênção, alvos da intercessão feita em nome de Jesus. Ah, meu Deus, visita esta pessoa, visita esta família, visita esta comunidade, visita, Senhor, este casal, esta família, pelos quais os teus filhos agora oram e intercedem em nome de Jesus. Que essas pessoas sejam abençoadas, que elas sejam libertas, que toda obra do diabo caia por terra, que toda obra do diabo seja desfeita, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, e que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado, em nome de Jesus. Estenda suas mãos ao Pai, e diga para Ele que você entrega a tua vida a Ele. Diga para Jesus com as tuas palavras que tudo que é teu, tudo que você é, tudo que você tem pertence a Ele. Diga para Jesus que você confia nele. Diga para Jesus que você confia na palavra dEle, nas promessas do Senhor. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada somos. Nós confiamos no Senhor.